O Juizado Especial de Curitiba mudou de endereço e adotou novo sistema de pautas. As mudanças aprimoraram a instituição? O IEMAP ouviu protagonistas do Juizado Especial. Você verá nesta matéria o que pensam os juízes, membros do Ministério Público, serventuários, conciliadores, advogados e advogadas. IEMAP na prática. Doutor Atos, os juizados especiais brasileiros têm cumprido com o seu objetivo inicial da Lei 9.099? Na minha opinião, sim, à medida em que proporcionou o acesso à justiça de diversas pessoas que antes não vinham ao judiciário e não postulavam seus direitos. Como o senhor tem visto esta mudança do juizado especial para este endereço? Inicialmente, cumpre frisar que os juizados especiais cíveis e criminais funcionavam na rua Fernando Amaro. Por um problema havido no prédio, o Tribunal de Justiça do Estado teve por bem retirar os juizados do endereço da Fernando Amaro, situando o Juizado Especial Criminal no saguão do próprio prédio do tribunal e os Juizados Especiais Civis no prédio da Paraná Previdência. Posteriormente, quando o problema foi sanado, os Juizados Especiais Criminais retornaram a Fernando Amaro e os Juizados Especiais Civis permaneceram no prédio da Paraná Previdência, que era bastante inadequado. O que muda é que para o juizado criminal há uma necessidade maior de o juiz estar próximo ao setor de conciliação, de modo a poder intervir rapidamente sempre que necessário. Num prédio como este, com apenas 2 elevadores e pequenos, isso torna-se mais difícil, porque o conciliador tem que se deslocar do andar onde é feita a conciliação até a sala ou gabinete do juiz, ou vice-versa. Pode-se considerar que durante os horários de pico leva-se quase que 20 minutos para fazer esse trajeto. E qual a implicação do juizado civil e criminal se encontrarem no mesmo ambiente? O problema são as questões que no civil dizem respeito a negócios, a indenizações, e no criminal normalmente tem uma questão de fundo que motivou o cometimento de um ilícito e que deve ser tratada como forma de prevenção. Doutor, o juizado especial criminal e suas particularidades, em sua opinião? Bom, o criminal busca, sobretudo, a pacificação, ou seja, aquilo já preconizado na Constituição Federal, a solução pacífica de seus conflitos. Então, o nosso conciliador tem um preparo diferente do conciliador do civil, porque, além da prova de conhecimento técnico, ele passa por um treinamento de modo a abordar e investigar a questão de fundo, ou seja, aquela que deu origem ao ilícito penal, de modo a poder tratar
toda a questão e evitar um problema maior no futuro. O Juizado Especial Cível e suas particularidades. O juizado cível é mais negocial, ou seja, a pessoa comprou um aparelho em determinada loja e esse aparelho não funciona adequadamente, ela pretende ou a substituição ou o dinheiro pago de volta. Então, de um modo geral, pode-se dizer que é mais negocial, é mais simples a questão, quando o criminal tem várias outras questões a serem abordadas e tratadas. Os serventuários, os advogados e os membros do Ministério Público, como têm visto essa mudança? Bem, eu entendo que seria mais adequado você questioná-los diretamente. Posso só te afirmar o seguinte, que hoje nós temos um número insuficiente de promotores para atender juizados unificados e não temos defensor público. Isso gera um prejuízo à medida em que várias audiências não podem ser instaladas. Qual a sua impressão com o novo endereço do Juizado Especial? A impressão, infelizmente, é muito negativa. Estamos falando de um prédio numa área basicamente residencial, onde não há estrutura de estacionamento, onde há uma dificuldade de acesso, 2 elevadores que não comportam a demanda, um espaço para aguardar audiência também que não comportam a demanda, além da unificação dos juizados de competências, por os juizados agora estarem, cada secretaria estar acumulando a Secretaria Civil, Criminal e da Fazenda, a demanda aumentou, o espaço para se aguardar o atendimento nas secretarias não existe, nós temos que aguardar as senhas num corredor, onde não há espaço físico, além de inúmeras dificuldades, né? Além dessas, enfim, é uma estrutura realmente muito precária. Qual o seu cargo aqui dentro do Juizado Especial e há quanto tempo você está aqui? O meu cargo é técnico de secretaria. Atualmente estou designada no 14º Juizado. E eu, desde o Juizado Especial, desde a época do antigo Pequenas Causas, eu estou completando 23 anos. Como a senhora tem visto a mudança de endereço do juizado? A mudança, eu considero como não muito adequada o local. O trânsito ficou bastante complicado, é distante dos demais órgãos relativos ao Tribunal de Justiça. Então, um advogado, se ele precisa vir aqui e ele tem outro compromisso no centro cívico, ele leva 1 hora para chegar. Então, ficou bem complicado com relação à localização do prédio. O segundo fator negativo do prédio são os elevadores, que são apenas 2, e às vezes com bastante problemas técnicos, que funciona apenas um. Quando temos réu preso, tem que parar tudo para fazer a condução desse réu preso até a sala de audiência. Então a população e os funcionários ficam prejudicados, porque você tem que ficar subindo e descendo a escada todo o tempo. O saguão, a sala de espera é pequena lá embaixo, com o calor, é uma coisa assim alucinante. E o terceiro ponto negativo são os vários defeitos de construção do prédio. É um prédio novo, mas já apresenta muitas infiltrações, muitos problemas. E quais as implicações do Juizado Especial Criminal e Civil estarem funcionando no mesmo ambiente? Bom, o primeiro é o da funcionalidade. Você atende pega um processo do crime, dali 5 minutos você já está trabalhando num cível, e isso
até que você consiga discernir o que você está... Quando chega no final da tarde, a tua cabeça assim está bem maluquinha, porque são matérias diferentes, com situações diferentes, então, e nós não recebemos assim, a condução necessária de um aprendizado de como que toda a equipe vai trabalhar com processos cíveis e de fazenda pública. Temos que aprender no dia a dia, no processamento. Esse é o primeiro fator negativo. O segundo fator, que é o mais preocupante, que até antes da unificação, a matéria criminal era tratada com bastante delicadeza, os processos tinham o tempo de tramitação adequado, sem correr risco de prescrição, porque quando você está trabalhando na matéria criminal, você está lidando com pessoas, você está trabalhando com problemas sociais, e existia toda uma estrutura própria para isso. Existe ainda, mas hoje eu não sei como que isso vai acontecer ao longo do tempo. E a minha grande preocupação e do nosso juiz é que provavelmente nós teremos muita prescrição. A estrutura física, né, do juizado implicou em alguns fatores negativos para a gente. Locomoção, né, dos advogados, das partes têm reclamado muito. A estrutura do prédio não está apropriada para atender toda a necessidade, né, do juizado. Os elevadores não funcionam. A questão das audiências conciliatórias, quando a gente precisa da presença de um promotor ou de um juiz, o acesso é muito difícil, que anteriormente a gente tinha a qualquer momento, né? Agora, isso a gente não tem mais. Isso tudo vai acumulando, né, uma situação que não está sendo favorável, principalmente para as partes, para a sociedade que exige isso da gente. E, na sua ótica, quais as implicações das matérias civil e criminal estarem trabalhando em conjunto? Bom, são questões diferentes. A questão conciliatória civil, ela age de uma forma e a criminal age de outra, né? A questão civil é um pouco mais prática, tanto quanto foram algumas matérias especializadas, né? Mas a questão criminal, por mais que o conciliador ele faça o concurso, após o concurso, ele tem ainda uma preparação emocional em relação a isso. Porque o que a gente mais trabalha na parte criminal é a origem do problema, né? E para a gente chegar a essa origem do problema, a gente tem que saber lidar com as pessoas. Existe o corpo do psicossocial no juizado, que faz parte do Ministério Público, que faz esse treinamento para os conciliadores. No mínimo 6 meses de treinamento. Então, a aptidão para você poder trabalhar nessas audiências é um pouco maior do que em relação ao civil, né? A unificação, claro, se o tribunal achou que é necessário, né, realmente é viável, mas precisa de um trabalho um pouco maior para relação ao conciliador, né? Doutora Vilma, como a senhora tem visto essa mudança de endereço do juizado especial? A mudança de endereço para nós foi muito ruim, em razão de que, como já devem ter visto, né, a verticalidade para um juizado criminal é bastante complicada. Não só para o trânsito das pessoas, que agora tem audiências em vários andares, além das audiências de conciliação no primeiro e no segundo, tem a dificuldade de encontrarem, né, as salas de audiência ou de instrução, a dificuldade de ter informação nas secretarias, uma vez que os juizados estão em diversos andares, né, e a precariedade dos elevadores e das escadas, né, sem contar que existem pessoas, né, especiais que não podem usar as escadas, aí esperam horas nesse elevador que só cabem 5 ou 6 pessoas, dependendo do peso, etc. Então, é lento, causa atrasos, irritação, ou seja, se por uma audiência de conciliação a pessoa teria que chegar tranquila e assim permanecer, ela já chega e entra na sala já desgastada, cansada, né? A dificuldade que é ficar ali na sala de espera, esperando para ser chamado sem ter qualquer informação, né? Ainda é bastante precário.
as informações fornecidas ali no primeiro andar, no térreo, né? Para as pessoas poderem se encontrar, saber se esperam ser chamadas, se dirigem até a secretaria. A ausência da Secretaria de Audiências, que não existe mais, das audiências criminais. Então, o que causa bastante transtorno, às vezes fazem o pregão das partes, as pessoas não ouvem, dá muita confusão. Sem contar que, embora juizado especial e crime de menor potencial ofensivo, nós temos réu preso, não pelo juizado especial, por óbvio, mas que eventualmente praticaram um crime antes da sua prisão ou eventualmente praticaram alguma infração da competência do juizado dentro do sistema prisional e tem que vir a este prédio vertical que não tem um lugar apropriado para que o DPEM possa descer com o preso, né, e entrar no prédio em segurança ou de forma isolada. Então o preso ou anda pelo elevador, e aí um elevador interditado só para carregar o réu preso, ou anda pelas escadas, o que é um grande risco, sem contar que desce na calçada em frente ao juizado. Aí sim um risco à população. Doutora, como a senhora encara o fato de duas competências, a criminal e a civil, estarem funcionando juntas no mesmo ambiente? Se foram criados, né, por lei, juizado especial civil e juizado especial criminal, por óbvio, né, que tem que haver juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais, né? Evidente que existe a necessidade da separação, primeiro por ser de matérias distintas, competências distintas, e principalmente porque o tratamento é diverso, né? Não há se comparar uma conciliação civil a uma conciliação criminal. Então, já começa da própria audiência de conciliação, do preparo dos conciliadores, né? Da atuação de juízes e promotores em matéria criminal e matéria civil. Né? Estão faltando promotores aqui no juizado? Sim, se são 12 varas cíveis e criminais e 4 promotores, fica bastante complicado. Há falta de defensores públicos também? Não existe defensor público no juizado especial criminal. Então, várias audiências estão sendo redesignadas, né, com risco à prescrição ou em razão da ausência de defensor público. Temos sim contado, né, isso é uma ressalva que eu faço, com a colaboração, né, de advogados que não raras vezes nos atendem, né, porque a gente vai lá pedir, por favor, pelo amor de Deus, a fim de que a parte não tenha que voltar mais uma vez, como constatei essa semana, a segunda vez que um drogado comparecia para uma audiência de transação e que não foi realizada porque ele não tinha advogado e não existia defensor público. Lamentável. Com a mudança de endereço, os objetivos iniciais da lei de juizados especiais está mais distante? Com certeza, né? Nós temos novos juizados criminais criados e não temos conciliadores para realizar as audiências. Nós temos conciliadores que, sem qualquer preparo, ou, digo, com preparação para audiências cíveis, completamente perdidos e sem que haja possibilidade de uma maior e melhor orientação para as audiências de conciliação. A ausência de defensor público que atrasa as audiências, né, de transação, eventual suspensão do processo, né, instruções que não saem porque não tem defensor público. Então, o prejuízo é bastante grande e lamentável em razão da população, né. O senhor, como advogado, como tem visto essa mudança de endereço do juizado especial? Olha, na minha opinião, não só minha, mas de todos os colegas, né, que acabou sendo prejudicial. Eu acho que a intenção foi boa, mas o resultado não. A instalação a gente entende que é precária, né, tal qual as antigas, se não pior, porque a dificuldade de acesso, só 2 elevadores, um trânsito muito grande de pessoas aqui no prédio, né? Então vejo uma dificuldade não só para nós, mas para as próprias partes de ter acesso, além da questão de infraestrutura do local aqui, né, como estacionamento
o trânsito pesado para chegar para as audiências, poucos estacionamentos mesmo pagos. Então a gente está encarando uma certa dificuldade, né? É claro que ainda é inicial, a gente entende que existem alguns ajustes, mas realmente acredito que deixou a desejar. Estou vendo que, em vez de melhorar a situação do juizado piorou, em sentido do ambiente físico, que não suporta a quantidade de pessoas que vêm até o juizado. A gente pode perceber na sala da audiência ali de espera um calor tremendo, onde não tem condição de ficar, de suportar. 2 elevadores para atender a população, igualmente no Fórum Cível, sem condições. Parece que fazem as coisas sem planejamento, sem estrutura. Eu não sei o que acontece com o Poder Judiciário do Paraná. Olha, infelizmente, né, como advogada, a gente tem visto a minha classe, eu acho que também os juízes envolvidos e todos os jurisdicionados, como uma piora no atendimento, na prestação jurisdicional do Poder Judiciário à população. O acesso é muito difícil, muitas das pessoas que não têm conhecimento sobre a localização dentro da cidade têm dificuldades em chegar até o juizado, e também não só os juízes têm problemas de locomoção dentro do prédio do juizado, como também as próprias partes, muitos deficientes físicos não conseguem subir até as salas da audiência, tendo que o juiz e toda a equipe de cada secretaria ter que se deslocar até o andar, isso gerando um transtorno para para todo o judiciário, e também em várias situações como réu preso, que isso acontece, eu acho que diariamente aqui no juizado especial. E o que a gente verifica? Se a qualquer momento é um perigo, tanto para a população como para aqueles que estão trabalhando com o direito e com a justiça. E um caso até particular meu, né, essa semana, na terça-feira, eu tive que me deslocar até minha cliente e trazê-la até o juizado, porque ela não sabia chegar, ela não sabia qual ônibus que ela poderia pegar para chegar até o juizado, porque ela não sabia onde que ficava essa rua, ou onde que era o Clube Curitibano. Então, a dificuldade e as instalações do juizado estão, apesar de ser um prédio novo, estão muito precárias para o atendimento à população de Curitiba e região metropolitana. E ao seu ver, quais as implicações de 2 matérias diferentes, a civil e a criminal, estarem sendo tratadas no mesmo ambiente? Pois então, essa situação também acaba prejudicando também a população em si, né, que a justiça sempre acompanha, né, sempre tentando manter a população como um todo abarcada pela justiça, e trazendo dificuldades até para os próprios juízes e servidores do juizado especial, porque em vez de eles se manifestarem somente sobre um assunto específico, tem que abarcar diversos assuntos, trazendo dificuldades até no próprio manuseio do processo, em sentenças, não trazendo sentenças que um juiz está dando uma sentença muito melhor, com o empenho dele muito melhor, e isso acaba prejudicando pelo volume de serviço que ele acaba tendo e de processo que ele acaba tendo em seu gabinete. A mudança de endereço para nós, oficiais, para os servidores e para os cidadãos, o local, o prédio, não está contento de ninguém. Tem 2 elevadores pequenos, não tem ventilador, são filas enormes todo dia, um elevador sempre está estragado. Há uma ansiedade do cidadão para que existisse um lugar mais amplo, falta de lugar para estacionar. Eu acho que esse lugar específico, acho que ele ficou muito a desejar. Qual seria um ideal de juizado especial criminal para os membros do Ministério Público? O ideal é sempre utópico, pelo que sempre vai fazer com que todos aqui lutem, né? Mas podemos ficar dentro de um critério do possível, né? Que é os juizados especiais criminais serem especializados, só de matéria criminal, para que a gente possa bem atender, como vinha fazendo, a população, ao jurisdicionado, porque é esse que interessa, né? Não são não é se a promotora tem uma sala bonita, ou se ela fica no 11º, segundo, se o juiz tem gabinete, se ele pode passar no corredor. O importante para o juizado especial criminal é
o pronto atendimento daquele conflito criminal de forma rápida e efetiva, né? E que ele conte sempre com a presença do juiz, do promotor e do advogado ou do defensor público, né? Embora sejam pequenas infrações ou crimes de menor potencial ofensivo, se resolvidos em tempo hábil, de forma efetiva, com um atendimento diferenciado, você vai evitar infrações mais graves, né? Esse é porque foi criado. Claro, cabem inúmeras críticas à lei dos juizados especiais, né? Mas eu acredito que caibam muito mais elogios ao seu desempenho até então, né? Deixando claro que trata-se apenas de uma opinião, entendo que deveriam ser especializadas varas para tratar exclusivamente de matéria criminal. Como disse, não só porque a diferença começa no preparo dos conciliadores, como o civil tem e conta com juízes leigos, o que não é o caso do criminal, onde o juiz de direito deve presidir a audiência de instrução e julgamento. Colocado isto, entendo que a questão deve ser vista de uma forma mais abrangente, qual seja, aumentando o número de conciliadores, de juízes leigos, remunerando essas pessoas melhor, instalando novas varas de juizados especiais cíveis, até já criadas por lei, mas não instaladas, e observando aquilo que hoje se tem como o melhor, que é a especialização. Tenho sentido dificuldade quando numa instrução criminal, sabendo que tem diversos pedidos civis com antecipação de tutela, urgência e que precisam ser resolvidos também. Você também pode opinar sobre esse tema em nosso site iemap.com.br. E atenção, o que não está bom pode ainda piorar. Para agravar a situação, a direção daquele fórum baixou uma determinação através do ofício 39/2012, no sentido de agendamento de audiências criminais apenas para as quintas e sextas-feiras. Assim, a partir de março, teremos mais de 200 audiências criminais pautadas apenas para as tardes de quintas e sextas-feiras naquele local inapropriado para tais demandas. De acordo com a projeção do delegado de polícia, Dr. Alexandre Luiz Teixeira, contida no ofício 09/2012, isto representará uma redução de 50% no número das audiências, ensejando que a realização delas se dê em média em prazo de 90 dias. Anteriormente, o prazo não extrapolava 30 dias. Na prática, entre um fato e a audiência preliminar, poderá em breve ser de até 1 ano ou mais, descaracterizando completamente o espírito agilizador e pacificador de conflitos da Lei 9.099 de 95. O local e os métodos devem ser repensados urgentemente. É o direito ao acesso à justiça por um lado
e a sensação de impunidade do outro. Este material e as opiniões do site serão encaminhados para a Ordem dos Advogados do Brasil, Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná, Procuradoria-Geral de Justiça, Secretaria de Justiça, associações dos magistrados e do Ministério Público do Estado do Paraná. Participe conosco. Sugira temas de interesse geral. IEMAP, Missões de Responsabilidade Social.